O grito de Marta ecoou pela floresta, mas não de cima, vinha de baixo. Olhei para o céu e vi seus pés balançando entre as copas das árvores. Como chegamos a esse ponto? Bem, tudo começou há 12 horas, quando entramos na Floresta da Inversão. Meu nome é Lucas, e eu costumava ser um cara normal. Aventureiro, sim, mas normal. Até aquele dia fatídico em que eu e meus 4 amigos decidimos explorar a infame Floresta da Inversão. Éramos 5, eu, Marta, João, Ana e Pedro, todos experientes em trilhas e acampamentos. Mas nada poderia nos preparar para o que encontraríamos naquela mata densa e misteriosa. As lendas sobre a Floresta da Inversão circulavam há décadas. Falavam de pessoas que entravam e nunca mais saíam, de relógios que giravam ao contrário, de gravidade que não funcionava como deveria. Achávamos que eram apenas histórias para assustar turistas. Que bobos fomos! Nossa jornada começou numa manhã de sábado. O céu estava nublado, e uma névoa fina pairava sobre as árvores na entrada da floresta. Um velho guarda florestal nos alertou. Vocês não vão querer entrar aí. Aquela floresta, ela não é natural. Voltem enquanto podem. Rimos e ignoramos o aviso. Jovens arrogantes que éramos, achávamos que sabíamos de tudo. As primeiras horas de caminhada foram normais. A floresta era densa, sim, mas nada fora do comum. Foi quando paramos para almoçar que notamos a primeira anomalia. Ana abriu sua mochila para pegar os sanduíches e gritou. Os pães estavam mofados, como se tivessem ficado ali por semanas. Impossível, já que os preparamos na noite anterior. Deve ter sido a umidade, disse João, tentando racionalizar. Mas todos sentimos um frio na espinha. Decidimos continuar, agora mais atentos a qualquer coisa estranha. E as coisas estranhas não demoraram a aparecer. Primeiro, foram os sons. Pássaros cantando de trás para frente. O vento sussurrando palavras incompreensíveis. Nossos próprios passos ecoando antes de tocarmos o chão. Então, a luz começou a mudar. O sol, que mal víamos através da densa folhagem, parecia se mover de oeste para leste. As sombras se alongavam na direção errada. Pedro foi o primeiro a entrar em pânico. Precisamos sair daqui, ele gritou, virando-se para correr. Mas quando deu o primeiro passo, seu corpo foi lançado para trás, como se tivesse batido em uma parede invisível. Corremos para ajudá-lo, mas cada passo era uma luta. A gravidade parecia mudar a cada momento. Ora éramos puxados para o chão com tanta força que mal conseguíamos nos mover, ora flutuávamos como se estivéssemos na lua. Ana começou a chorar, suas lágrimas subindo em vez de cair. João vomitou, e o vômito formou uma esfera flutuante no ar. Marta tentou usar a bússola, mas a agulha girava loucamente. Foi quando ouvimos o primeiro grito. Um som agonizante, não humano, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. As árvores ao nosso redor começaram a se contorcer, seus troncos se dobrando em ângulos impossíveis. Corram! Gritei, mas não havia para onde correr. Cada direção parecia levar ao mesmo lugar. A floresta estava se fechando ao nosso redor, as leis da física se desintegrando a cada segundo. Pedro foi o primeiro a desaparecer. No momento ele estava ali, no outro, simplesmente sumiu. Não houve som, não houve luz. Ele simplesmente deixou de existir. Ana foi a próxima. Ela gritou quando seu corpo começou a se distorcer, esticando como se fosse feito de borracha. Tentamos agarrá-la, mas nossas mãos passaram através dela como se fosse fumaça. João enlouqueceu. Começou a rir histericamente, arrancando os próprios cabelos. É tudo um sonho, ele gritava. Só pode ser um sonho. Então, ele começou a afundar no chão, como se a terra fosse líquida. Seu riso se transformou em gargarejo enquanto desaparecia na lama. Agora éramos apenas eu e Marta. Agarramo-nos um ao outro, tremendo, enquanto o mundo ao nosso redor se despedaçava. Lucas, Marta sussurrou, sua voz trêmula de medo. Olhe para cima. Ergui os olhos e vi o céu se rachando como um espelho quebrado. Através das fissuras, vislumbrei algo
Algo tão além da compreensão humana que senti minha sanidade se esfarelando só de olhar. E aí, pessoal? Vocês acham que conseguiriam manter a sanidade numa situação dessas? Comentem aqui embaixo o que fariam se estivessem no lugar do Lucas e da Marta. Marta apertou minha mão com tanta força que senti meus ossos estalarem. Mas não era dor que eu sentia. Era mudança. Olhei para nossas mãos unidas e vi com horror que estavam se fundindo. Nossos dedos se entrelaçavam não metaforicamente, mas literalmente, a carne e os ossos se mesclando. Lucas, Marta gritou, sua voz distorcida como se viesse de muito longe. O que está acontecendo? Não tive tempo de responder. O chão sob nossos pés começou a tremer. De repente, não era mais chão. Era céu. Ou era o céu que agora era chão. A gravidade inverteu-se completamente. Fomos lançados para cima, que agora era baixo. Marta escorregou da minha mão parcialmente fundida e caiu em direção às copas das árvores, gritando. E foi nesse momento que ouvi seu grito ecoando de baixo, enquanto via seus pés balançando entre as folhas acima. A floresta da inversão tinha nos engolido completamente. Realidade, tempo, espaço, tudo perdeu o significado. Eu flutuava num vazio de puro caos, fragmentos do que um dia foi uma floresta normal girando ao meu redor como um caleidoscópio insano. Vi versões distorcidas dos meus amigos passando por mim. Pedro, agora uma criatura de múltiplos membros e olhos. Ana, seu corpo uma fita de mobius de carne e osso. João, sua risada ainda ecoando, embora tudo o que restasse dele fosse um sorriso flutuante. E Marta, ó, Marta! Ela estava em todo lugar e em lugar nenhum. Sua voz vinha de cada partícula daquele universo enlouquecido, chamando meu nome em milhares de tons diferentes. Eu queria gritar, queria chorar, queria que tudo aquilo acabasse. Mas não havia fim. Não havia escape. A floresta da inversão tinha nos capturado, e agora éramos parte dela. Senti meu corpo se despedaçando, minha consciência se espalhando. Estava me tornando uno com o caos, minha identidade se dissolvendo na loucura da floresta. Foi então que vi, através das rachaduras da realidade, além do tecido dilacerado do nosso universo. Algo observava, algo esperava, algo que havia criado esta armadilha cósmica de horror e impossibilidade, algo que se alimentava do medo e da sanidade despedaçada de suas vítimas. E agora, esse algo tinha notado que eu havia percebido. Uma voz, se é que pode ser chamada assim, reverberou através da não existência ao meu redor. Bem-vindo, Lucas. Você é mais perceptivo que a maioria. Talvez você seja o que estávamos esperando todo esse tempo. Senti algo, uma presença, uma força, se aproximando. A loucura ao meu redor pareceu se intensificar, como se toda a floresta invertida estivesse prendendo a respiração. Você quer saber a verdade, Lucas? Quer entender o que realmente está acontecendo aqui? Eu queria gritar que não, que preferia a ignorância, que queria voltar para a minha vida normal. Mas não tinha mais boca para gritar. Não tinha mais corpo para tremer. Era apenas consciência flutuando no caos. A presença se aproximou mais. Senti como se estivesse à beira de um abismo de conhecimento, prestes a cair em uma revelação que mudaria tudo o que eu achava que sabia sobre a realidade. Muito bem, Lucas. Prepare-se. A verdadeira natureza da floresta da inversão está prestes a ser revelada. A voz, ou seja lá o que fosse aquela presença, começou a revelar a verdade. E cada palavra era como um choque elétrico atravessando minha consciência fragmentada. A floresta da inversão não é um lugar, Lucas. É uma entidade. Uma consciência antiga e vasta, nascida nas dobras entre as dimensões. Imagens começaram a fluir através de mim. Vi o nascimento do universo, a formação das galáxias, e em meio a tudo isso, algo se desenvolvendo. Algo consciente, curioso e faminto. Por éons, observamos, aprendemos, evoluímos. Descobrimos que podíamos criar bolsões de realidade alterada, pequenos playgrounds onde as leis da física eram nossas para moldar. Vi civilizações antigas descobrindo esses bolsões.
exploradores desaparecendo em florestas misteriosas, montanhas impossíveis, cavernas que desafiavam a lógica. Todos eles, eu percebi com horror, eram manifestações dessa entidade. Mas vocês, humanos, vocês são especiais. Suas mentes, tão frágeis e ao mesmo tempo tão resilientes. Sua capacidade de experimentar medo, de racionalizar o irracional, de se adaptar ao impossível, é fascinante. Senti um arrepio cósmico percorrer minha não existência. A entidade estava nos estudando. Sim, Lucas. Cada grupo que entra aqui é um novo experimento. Vemos como vocês reagem, como suas mentes se dobram e às vezes quebram. É educativo. Fúria atravessou meu ser. Nós éramos cobaias. Nosso terror, nossa agonia, tudo isso era apenas para a curiosidade dessa coisa. A presença pareceu se divertir com minha raiva. Oh, não seja tão moralista, Lucas. Vocês fazem o mesmo com criaturas que consideram inferiores. Ratos em labirintos, não é? Tentei argumentar, dizer que era diferente, mas sabia que era inútil. Para esta entidade, éramos tão insignificantes quanto insetos. Mas você, Lucas, você é diferente. Você viu além do véu. Você percebeu nossa presença antes mesmo que nos revelássemos. Isso é raro. Isso é valioso. Senti algo mudando ao meu redor. A cacofonia de realidades distorcidas começou a se acalmar. Comecei a sentir forma. Estava recuperando um corpo. Estamos lhe oferecendo uma escolha, Lucas. Uma que oferecemos a pouquíssimos antes de você. Meu corpo, ou algo parecido com meu antigo corpo, se solidificou. Estava de pé em um lugar. Não era a floresta, nem era o caos dimensional de antes. Era um espaço entre espaços, um vazio preenchido com possibilidades cintilantes. A voz continuou, agora vindo de todas as direções. Você pode se juntar a nós, Lucas. Tornar-se parte da floresta da inversão. Aprender seus segredos, experimentar realidades além da compreensão humana. Ou, hesitei. Havia uma alternativa. Ou você pode retornar, voltar ao seu mundo, com suas leis físicas limitadas e sua realidade monótona. Mas há um preço. Claro que havia. Sempre há um preço. Se você escolher voltar, carregará o conhecimento do que viu, da verdadeira natureza da realidade, da insignificância da existência humana no grande esquema das coisas. Muitos enlouquecem com esse conhecimento, Lucas. Poucos conseguem viver uma vida normal depois disso. Engoli em seco, ou pelo menos fiz o equivalente dimensional a engolir em seco. Era uma escolha impossível. Tornar-me parte dessa entidade cósmica, abandonando minha humanidade, ou retornar, sabendo que nunca mais veria o mundo da mesma forma. E há mais uma coisa, a voz acrescentou, com um tom que poderia ser descrito como divertido, se uma entidade cósmica pudesse sentir diversão. Se você escolher voltar, será o único. Seus amigos, Marta, João, Ana, Pedro, eles ficarão. Serão parte de nós para sempre. O horror dessa revelação me atingiu como um soco. Salvar a mim mesmo significaria abandoná-los a um destino pior que a morte. Então, Lucas, qual é sua escolha? Juntar-se a nós e a seus amigos na vastidão do multiverso? Ou retornar sozinho, carregando o fardo do conhecimento e da culpa? E aí, galera, o que vocês fariam no lugar do Lucas? Ficariam e se tornariam parte dessa entidade cósmica ou voltariam para o mundo normal, sabendo a verdade terrível sobre a realidade? Comentem sua escolha. O tempo, se é que isso significava algo naquele lugar, parecia se arrastar enquanto eu considerava minhas opções. Cada escolha parecia errada, cada caminho levava a um tipo diferente de tormento. Ficar significaria perder minha humanidade, tornar-me parte de algo vasto e incompreensível. Mas também significaria estar com meus amigos, de alguma forma retorcida e cósmica. Voltar significaria carregar o peso do conhecimento, a culpa de ter abandonado os outros, a impossibilidade de viver uma vida normal sabendo o que eu sabia. Fechei os olhos, ou o que quer que estivesse usando para perceber as coisas naquele momento,
e pensei em casa, em minha família, meus outros amigos, em todas as pessoas que nunca saberiam o que aconteceu conosco se eu ficasse. Eu quero voltar, disse finalmente, minha voz, ou pensamento, ou seja lá o que fosse, tremendo. Houve um momento de silêncio. Então, a presença pareceu se adensar ao meu redor. Interessante escolha, Lucas. Poucos optam por retornar, sabendo o que sabem. Sua espécie continua nos surpreendendo. Senti uma onda de algo. Não era exatamente arrependimento ou tristeza vindo da entidade, mas talvez uma espécie de respeito resignado. Muito bem. Você retornará. Mas lembre-se, o que foi visto não pode ser desvisto. O que foi aprendido não pode ser desaprendido. Sua realidade nunca mais será a mesma. Antes que eu pudesse responder, senti uma força avassaladora me puxando. Era como ser sugado por um buraco negro e expelido por um Big Bang, tudo ao mesmo tempo. Cores, sons, sensações, tudo se misturou em um turbilhão de pura informação sensorial. Por um momento, senti como se estivesse sendo despedaçado e reconstruído milhares de vezes por segundo. E então, silêncio. Abri os olhos. Estava deitado na grama, na entrada da floresta da inversão. O velho guarda florestal estava ali, me olhando com uma mistura de preocupação e algo que parecia conhecimento. Você voltou, ele disse simplesmente. Não era uma pergunta. Sentei-me, minha cabeça girando. Olhei para minhas mãos, normais, sólidas, humanas. Toquei meu rosto, sentindo a barba por fazer, a pele quente. Quanto tempo? Consegui perguntar. O guarda consultou seu relógio. Você entrou há cerca de 5 minutos. Seus amigos? Engoli em seco, sentindo lágrimas se formando. Eles não voltarão. O velho assentiu lentamente, como se já esperasse por isso. Sinto muito, filho. Você não é o primeiro a perder pessoas queridas para a floresta. E infelizmente, não será o último. Levantei-me com dificuldade, minhas pernas tremendo. O mundo ao meu redor parecia estranhamente plano, limitado. Depois do que eu havia experimentado, a realidade normal parecia uma pálida imitação de si mesma. Como eu sigo em frente? Perguntei, mais para mim mesmo do que para o guarda. Ele colocou uma mão em meu ombro. Seu toque era surpreendentemente reconfortante, ancorado nesta realidade. Um dia de cada vez, filho. A verdade é um fardo pesado, mas você escolheu carregá-lo. Agora, sua missão é viver. Viver por você e por aqueles que ficaram para trás. Assenti, sentindo o peso de suas palavras. Eu tinha feito minha escolha. Agora, teria que viver com as consequências. Enquanto me afastava da entrada da floresta, olhei para trás uma última vez. Por um momento, pensei ter visto os rostos dos meus amigos nas sombras entre as árvores. Mas então pisei, e eles sumiram. A floresta da inversão continuaria ali, esperando por suas próximas vítimas. E eu teria que encontrar uma maneira de viver neste mundo, sabendo o que havia além dele. Porque agora eu sabia a verdade. Nossa realidade é apenas uma fina camada sobre um cosmos vasto e incompreensível. E às vezes, essa camada se rompe, revelando os horrores e maravilhas que existem além de nossa compreensão. Eu sobrevivi à floresta da inversão. Mas uma parte de mim ficou lá para sempre, junto com meus amigos, parte de algo maior e mais terrível do que qualquer mente humana poderia conceber. E enquanto eu caminhava de volta para a civilização, para um mundo que agora parecia tão pequeno e frágil, eu me perguntava, quantas outras florestas existem por aí? Quantos outros lugares onde a realidade se dobra e se quebra? Mais importante, quantos outros já viram o que eu vi e agora caminham entre nós, carregando o peso desse conhecimento cósmico? Olhei para o céu, para as estrelas começando a aparecer no crepúsculo. E pela primeira vez, entendi verdadeiramente o quão vasto e estranho é o universo. A floresta da inversão me mudou para sempre. E agora, eu tinha que aprender a viver com isso. E aí, pessoal, essa história mexeu com vocês tanto quanto mexeu comigo ao escrevê-la? Se sim,
Não se esqueçam de deixar aquele like monstruoso e se inscrever no canal para mais histórias que vão desafiar sua percepção da realidade. Ativem o sininho para serem notificados sempre que postarmos um novo vídeo de arrepiar. E lembrem-se, na próxima vez que forem fazer uma trilha, pensem 2 vezes antes de entrar em uma floresta misteriosa. Nunca se sabe o que pode estar esperando por você do outro lado da realidade.